Fala galerinha, tudo bom com vocês? Nós somos alunas do primeiro período de Biologia. E hoje iremos aprender a diferença entre célula eucariontes e célula procarionte. Vem comigo! A primeira coisa que você deve saber é o significado dos nomes procarionte e eucarionte. A etimologia da palavra procarionte já nos diz algo sobre a sua estrutura. A palavra é formada por dois sufixos, pro, que vem do latim e significa antes, e carionte, que vem do grego e significa núcleo. Ou seja, a palavra procarionte significa antes do núcleo. Isso porque as células procariontes não possuem núcleo e o material genético da célula fica solto no citoplasma. Já a palavra eucarionte é formada por dois sufixos gregos, eu, que significa verdadeiro, e carion, que significa núcleo. A palavra eucarionte significa então núcleo verdadeiro, isso remete à sua estrutura celular, que possui um núcleo protegendo um material genético. Agora vamos falar um pouquinho sobre essas diferenças. As células procariontes são muito menores que as células eucariontes e possuem estruturas mais simples do que as eucariontes. Essa simplicidade permite a essas células se multiplicarem de maneira rápida e eficaz. As células procariontes não possuem núcleos. O próprio significado da palavra nos diz isso. O DNA fica solto no citoplasma. Além do DNA, existe uma molécula chamada de plasmídio. Essa molécula é quem confere à célula algumas vantagens adaptativas, como, por exemplo, a resistência a antibióticos. O interior da célula procarionte é basicamente uma unidade aberta sem compartimentos. Não possuem organelas membranosas. No entanto, possui pequenas estruturas de ribossomos, que são muito importantes para crescimento celular, pois agem no controle e na regeneração celular. Os procariontes também possuem uma parede celular que envolvem a membrana plasmática e também costumam possuir um ou mais flagelos, que são usados para a locomoção. Os seres vivos que possuem esse tipo de organização celular procariontes são as bactérias, cianobactérias e as arqueias. As células eucariontes são mais complexas em relação às procariontes. Nesse tipo de célula, existe um núcleo verdadeiro formado por uma membrana que envolve o material genético. Podemos dizer que as células possuem núcleo. Além do núcleo, as células eucariontes possuem organelas no seu citoplasma, retículo endoplasmático, complexo golgiense, as mitocôndrias e as cloroplastas, no caso das células vegetais. Os seres que possuem esse tipo de célula são os protozoários, as algas, os fungos, as plantas e os animais. As células eucariontes possuem um nível mais complexidade maior que as células eucariontes. No entanto, elas compartilham algumas semelhanças. Vejamos as diferenças e as áreas que elas têm em comum. Pontos em comum: as duas têm DNA como material genético, possuem ricos ribossomos, citoplasma e membrana plasmática. Agora veremos as diferenças. As procariontes são mais antigas, mais pequenas e relativamente simples. As células eucariontes evoluíram a partir da procariontes, elas são maiores e mais complexas internamente. As procariontes não possuem núcleo definido e também não possuem organelas e membranosas. As células eucariontes contêm núcleo e contêm organelas. As procariontes são organismos unicelulares, já as eucariontes podem ser unicelulares ou pluricelulares. O DNA de um procariato geralmente é organizado em um cromossomo circular único, enquanto que o DNA de uma molécula eucarionte é organizado em forma de cromossomo lineares. Então é isso, galerinha, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Tchau!